Nos domínios da mediunidade, né? Então, o que ele aborda é a parte mediúnica, mas é assim, é do ponto de vista deles, do plano espiritual, né? Sim. Então, quando a gente faz um curso de médiuns, nós vamos ter, vamos dizer assim, a nossa abordagem aqui de encarnados, né? Então, esse livro ele vai abordar toda vamos dizer assim, essa parte mediúnica, mas sempre do ponto de vista lá do outro lado, né? Uhum. É aquilo que normalmente a gente não consegue enxergar, né? Então, aí vai dar todo esse lado do plano espiritual a respeito da mediunidade. Por isso esse livro é interessante, principalmente para quem fez, né, ou está fazendo É. o curso de médiuns, né? Uhum. E por Imagine. coincidência, a gente começou nesse livro, saiu aquele estudo, né, se eu não me engano, da Universidade de Nova York, falando que os médios têm genes diferentes. Sim. Elas fizeram estudo. Quem que publicou? Foi você que mandou, Alexandre? Acho que fui eu, não sei, não lembro. Eu coloquei, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, eu coloquei no grupo lá uma imagem, né, da reportagem. Isso é interessante. É legal. É mais uma assinatura embaixo, né? Para quem duvida ainda dessas coisas. Para quem ainda duvida. Sim, mas é que não é unanimidade, né? Existe um outro grupo aí vamos dizer assim, de cientistas que aborda e tudo isso aí do ponto de vista, assim, fantasioso. Que isso, na verdade, é uma fantasia. Até o título do artigo é a mediunidade é a nova fada dos dentes. Os caras desconsidera completamente isso daí. Depois eu vou procurar o artigo, vou publicar no grupo para vocês verem o lado que eles abordam, né? O lado materialista, né? Que é desconsiderar qualquer coisa. Isso tudo é fantasia do ponto de vista deles, né? É claro que em qualquer lugar, toda e qualquer religião, toda e qualquer atividade, ciência, etc., existe o lado fantasioso, né? No próprio estudo, quando você fala curso de médium, como é que é o nome, Cláudio? Eu sempre esqueço. A pessoa acha que está tendo, mas não está se manifestando, né? É uma coisa... Tem um nome. Assim, o médium, muitas vezes, ele não consegue separar, né, o que é dele e o que está recebendo. É o famosíssimo animismo, né? Animismo, exatamente. Então, isso acontece. O curso de médiums é justamente para fazer com que o médium ele aprenda a fazer essa distinção. Só que essa distinção a pessoa só aprende exercitando, né? Não tem como você participar de uma prova de atletismo se você nunca treinou. Né? Então, mediunidade é mais ou menos a mesma coisa. Então, faz parte do aprendizado o treinamento. À medida que você vai aprendendo a distinguir, você vai, vamos dizer assim, exercendo de uma forma mais qualitativa, né? Tinha uma menina no grupo que ela era tão traumatizada com isso que ela nunca se manifestava. Aí o Vitor perguntava, mas você não está sentindo nada? Eu não sei se eu estou sentindo, se eu estou inventando, então eu prefiro não... Então a pessoa entra numa vibração que é totalmente errada, né? É como diz o Cláudio, você tem que ir fazendo a separação, né? Mas ela dizia que não conseguia. Então ela tinha muita vontade, às vezes, de se manifestar, alguém falava para ela, ela queria falar, mas ela nunca se manifestou. Ela dizia, e se não for? Aí o Vitor, pô, você vai ter que descobrir com o tempo, pô. Mas é o exercício, né? A pessoa tem que fazer esse exercício. Se a pessoa nunca exercita, nunca vai saber mesmo. Vamos lá. E aí, vocês leram a introdução aí, o que vocês acharam aí mais interessante nessa introdução aí? Tem várias coisas interessantes aqui que eu até dei uma anotada, que separei os capítulos. E ele fala aí, né, de todos esses cientistas aí que fizeram pesquisas, etc. Né? Mas
uma das coisas que eu anotei aqui, mais na frente, onde ele diz assim: o veículo carnal agora não é mais um turbilhão de eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e essa desaparece para dar lugar à matéria. Químico, parágrafo que me chama a atenção é esse aqui: químicos, físicos e geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque como consciência de seus como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo são compelidos a desaparecer por falta de matéria. A base que lhes assegurava as especulações negativas. Isso eu achei interessante, assim, no que diz respeito a tendência, né, com a evolução da ciência e o ateísmo desaparecer. A mudança de lado, né? Isso. Eu achei, na verdade, um trecho bastante otimista, né? Não corresponde muito à realidade, né? Sim. Os laboratórios são templos, né? Os laboratórios são os templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras o processo da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem, como ao glorioso porvir. Teoricamente, a evolução da ciência iria começar a descobrir coisas que dentro do espiritismo já foram descobertos, né? Já se conhece a existência do mundo espiritual, por exemplo, né? Só que assim, como é um livro escrito em 1940 e alguma coisa aqui, deixa eu ver se tem aqui a data, 1954. É um livro escrito aí há 75 anos atrás. Os últimos 75 anos para cá, dessa previsão que ele faz aqui, ainda muito pouco a ciência avançou nesse lado, né? Descobriu-se muita coisa a respeito do próprio mundo material, né? Descobertas assim que a própria ciência a respeito do mundo material ainda não conhecia. Já isso que ele está colocando aqui, que a ciência vai descobrir coisas do mundo espiritual, em suma é isso que ele está querendo dizer aqui. O avanço ainda está muito lento. Aí ele diz aqui, mais à frente: quanto mais avançada a ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. É outra frase que eu achei bastante forte. É um ponto de vista, né? É um ponto de vista. Não existe unanimidade, como você comentou, né? Quantas pesquisas já foram feitas aí? Aqui no Brasil mesmo, o Hernani Guimarães tem uma obra que fala sobre reencarnação no Brasil, né? Então ele fez igual o americano lá, né? Entrevistou várias pessoas, crianças que tinham lembranças de vidas passadas. Então isso daí é algo já bastante divulgado, né? Tanto que 54% dos católicos acreditam que a gente não vive uma vida só, que a gente viveu outras vidas, né? Então isso já é bastante difundido. Agora a questão é a ciência ter isso como algo verdade, né? É algo que é muito difícil.
Porque a ciência trabalha com coisas materiais. Isso. E o mundo espiritual é algo que não é palpável à nossa ciência. Então, um pouco difícil eles... Filosoficamente falando. Hã? Filosoficamente falando. Vamos dizer assim que o mundo espiritual, ele só é perceptível pela razão e pela filosofia. As ciências materiais não vão conseguir enxergar isso. Né? Então, o homem tem essa mania de querer provar tudo, né? Tem que provar. Não, se não provar... Sim. Então você tem que tomar uma decisão. Ou você aceita ou não aceita. Agora, se você ficar dependendo de provas... Kardec coloca claramente que a ciência espírita ela é diferente da ciência material. A ciência material se atém a fatos materiais. A ciência espírita a fatos espirituais. Então, ele já via que a comunicação da ciência material com a ciência espiritual seria muito difícil, porque a ciência material exige provas materiais. Então, é difícil. Evidências. Mas diz que evidência não é prova, né? Evidência não é prova, diz a justiça. As evidências são indícios, né? Nem sempre prova alguma coisa, né? Não. Agora, eu destaquei uma frase no capítulo 1 que eu achei legal, quase no final, mas eu já vou comentar. Ele diz que é perigoso possuir sem saber usar. Essa frase aí é no final. Isso aí a gente, quando faz o curso de média, é alertado o tempo todo, né? Aqui, só para a gente finalizar a introdução, então ele faz toda essa digressão histórica, né, essa progressão histórica, na verdade, né, que ele vai pegando lá de trás. Inclusive, ele fala que a cultura clássica prosseguiu detida com 4 princípios de Aristóteles: a água, a terra, o ar e o fogo. Na verdade, é de Empédocles, não é do Aristóteles. Mas aí ele vai pegando toda essa progressão da ciência, da filosofia, para chegar no ponto que nós estamos hoje. Né? Então ele coloca aqui, né? Todos somos médiums. Todos somos médiums porque todos nós sofremos influência do mundo espiritual. Mas médiums mesmo é o médium ostensivo, aquele que vê, aquele que sente, aquele que escreve, aquele que escuta. Esse é o médium mesmo, é o médium ostensivo. Médium no caráter geral, todos nós somos, porque todos nós sofremos influência do mundo espiritual. Né? E aí ele coloca aqui que cada criatura com sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com o que se identifica. Então é como se cada um de nós tivéssemos uma impressão digital, né? Espiritual. Cada um de nós somos únicos. E cada um tem uma frequência. Né? Então, e aí a gente se identifica com aqueles que são próximos à nossa frequência. Por isso que alguns médiums têm, vamos dizer assim, a companhia de certos espíritos, porque é questão de afinidade. Você vibra quase que na mesma frequência, né? Sim. E aí coloca assim, que enquanto aí, isso que eu acho interessante, que é o resumo do livro, que ele coloca assim, ó, enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade estudando-a da terra para o céu, que é o que nós fazemos, nosso amigo procura analisar-lhe a posição, nosso amigo seria a referência ao André Luiz, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos, ou seja, a gente conhece a questão mediúnica, nós, como encarnados, perante o mundo espiritual. Ele vem trazer o lado do mundo espiritual da mediunidade, que a gente desconhece. Que a gente está encarnado, então a gente não convive no mundo espiritual, a não ser em sonhos, né? Quando a gente dorme, só que a gente não lembra direito das coisas, né? Agora, e aí eu acho interessante... Não, Oi. Vai, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, que eu tenho para mim que à medida que a ciência vai evoluindo,
e vai evoluindo, inclusive com a permissão lá de cima, muitas coisas nós sabemos que estão aqui embaixo, que foi permitido descobrir. Isso aí, associado à quantidade de energia, de coisas diferentes que a gente viu até nos outros livros, que podem começar a chegar aqui na Terra, vai ficar muito mais fácil de se, apesar do Kardec ter dito aquilo, vai ficar muito mais fácil das pessoas dobrarem, né? Serem dobradas e entenderem que realmente existe o mundo espiritual e que ele é importante e nós sofremos influência dele. A coisa vai caminhando para isso, né? E eu falo que essa questão de pesquisa, principalmente relacionada ao cérebro, meu filho, ele trabalha nessa área. E ele diz, pai, está explodindo coisa. As empresas estão assim, apaixonadas porque são muitas descobertas que vão ser utilizadas em breve. Coisas que são estudadas e que vão servir para você melhorar o estudo do cérebro, o estudo de certas doenças que são se instalam no cérebro, né? Parkinson, Alzheimer e muitas outras, e que vão ser beneficiados por isso. Paralelo a isso, essa abertura do cérebro, vamos dizer assim, vai permitir que a gente receba coisas de lá que ninguém vai poder contestar, não. A gente viu coisas lá, né, nos outros livros que como é que faz isso? Como é que pode ter isso, né? Mas vai chegar aqui. Assim como chega a inspiração para você ter máquinas e mais máquinas e mais máquinas. Eu falei até isso para meu filho. Eu falei, vocês pensam que essas coisas que vocês descobrem, somente vocês participam? Não. O mundo espiritual, ainda bem que ele é espiritualizado a esse ponto, né? Ele concorda com isso. Mas tem gente que trabalha com ele que não quer nem ouvir falar disso. Muitas das descobertas científicas é inspiração, né? Inspiração que vem, de repente surge uma ideia na cabeça e de repente isso aí é alguém que soprou ali, né? Ou às vezes a pessoa em sonho viu alguma coisa, presenciou alguma coisa e trouxe isso, né? Sim. Mas essa matéria que fala sobre a pesquisa do cérebro dos médiuns, isso já é um começo. Existem vários relatos aí de pessoas que se inspiram em determinados momentos da vida. O cara tá dormindo, de repente ele acorda e vai pro computador, pega uma caneta, um lápis, põe no papel, entendeu? Entendeu? Tem esses relatos aí. O cara, como é que você descobriu isso? Cara, me deu não sei o que, eu fui lá e acordei, fiz a música, ou sei lá, peguei um papel, comecei a escrever, do nada, quer dizer... Lembra daquele episódio do quadro? O episódio do quadro famoso que a gente estudou? Que tinha o quadro lá em cima e o quadro estava aqui embaixo. Sei. É um quadro que foi visto, né, no mundo espiritual e o pintor reproduziu aqui na Terra. É um exemplo. Né? Então, são essas coisas, esses relatos, mas que as pessoas ainda não associam a espiritualidade, né? Essas coisas que quem é materialista não vai aceitar, né? Porque só aceita naquilo que vê, que toca, né? Sim. E aí eu achei interessante aqui no finalzinho, ele fala assim, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os símbolos da vida. Então isso vale para todos nós, inclusive nos médiuns, né? Porque é a maior responsabilidade, né? Sim. E aí ele fala, cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Por isso que a situação do médium é bastante importante, porque ele, uma vez que recebe uma informação, ele não pode distorcer, porque se ele distorcer, se ele mudar aquilo que ele recebeu, ele vai estar colaborando com a disseminação da ignorância. Então, cuidado que o médium tem que ter é isso. Procurar passar o mais fielmente possível aquilo que recebeu. Fazendo filtro, né? Porque se ele começar a passar besteira, os espíritos bons se afastam dele. É por isso que deve ser feito o treinamento, né? Porque se o médium começa a receber mensagem falando um monte de bobeira, já sabe que o espírito não é bom. Então já na hora já cortar
laço, né? Uhum. E perceber que o espírito que está passando isso daí é um espírito que está querendo só tirar com a cara do médium, né? Então ele tem que perceber isso. Porque o médium ele só vai saber se o espírito é bom ou não pelo teor da mensagem. Não tem outro jeito. Aí, o que tem de espírito aí se passando por outro, né? Ah, com certeza. O Vitor contou a história de um cara que disse que era Napoleão Bonaparte. Ele tinha muita coisa para falar. O espírito, ele, quando ele quer que as pessoas deem importância para ele dá esses nomes famosos, né? Nossa, não, vamos Jesus escutar. Cristo. Eu esqueci, teve um que disse que era Jesus Cristo. Eu sou Jesus. E tem uma mensagem. Você é Jesus. Pois é. Ou vamos escutar, né? É Jesus que está falando. Vamos escutar. Então vamos lá, né? Vamos começando o primeiro capítulo aí, estudando a mediunidade, né? Sim. Então aí no comecinho aí, eles estão, né? Eles se reúnem, né? Começam ali a preparação aí de uma nova jornada, né? E aí eles se encontram com esse orientador, esse Aulus, né? Ele fala que Aulus nos acolhera com afabilidade e doçura, relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre, pousava em nós o olhar firme e lúcido. Aí ele fala, né, Hilário e eu não conseguimos disfarçar a admiração, era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que trazia ali. Aí ele fala, né, que interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer. Vocês já ouviram falar do Mesmer, né? Eu não. Mesmer? Não. O Mesmer foi ele era alemão. Ele, vamos dizer assim, ele que começou, ele descobriu, né, uma forma de utilizar o magnetismo animal para curas. O Kardec, antes dele começar né, as primeiras descobertas do espiritismo, ele foi um estudioso da doutrina mesmerista, vamos dizer assim, né? Então ele conhecia a fundo essa questão do magnetismo animal. Tem um livro chamado, justamente, é um livro de capa azul, é um livro bem grossinho, chama Mesmer. Se um dia vocês encontrarem numa feira aí do livro espírita, recomendo comprar, que é muito bom. Mesmer. Aí tanto é que ele ainda cita aqui, ó. Reencarnando no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do espiritismo. Então, o Kardec, ele foi um estudioso do mesmerismo, por isso que quando surgem as primeiras manifestações mediúnicas, né, ele associou isso ao magnetismo. Então, ele não acreditava que existia espíritos por trás dessas mesas que ficavam girando, batendo. Ele achava que isso era puro magnetismo, não tinha nada de espírito. Aí que ele foi descobrir que não era magnetismo, realmente era uma entidade inteligente por trás desse movimento. Aí ele começa a explicar uma porção de coisa aqui, que é a respeito desse Aulus, né? Que, dedicando agora à obra da espiritualização do Brasil, isto há mais de 30 anos, comentava otimista as esperanças de um novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências de que fazia portador. Então esse Aulus vai ao longo do livro acompanhar, né, tanto o André Luiz como o Hilário, né, em toda essa jornada aí. Aí ele fala, conhecemos sim, informamos respeitosos em dado momento alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto, com a simplicidade possível.
Então eles chegam ali nesse início, né? Para justamente acompanhar o Aulus em vários casos aí de mediunidade para eles, né? Tanto André Luiz como Hilário, e estudando mais profundamente essa, essa questão mediúnica, né? Aí fala assim, né? O anfitrião afável aqueceu em elucidar-nos, colaborava em diversos setores do trabalho, tal. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Aí não nos fizemos de rogados, tal, que não havia tempo a perder, né? Aí seguem lá, vão lá no chamado Ministério das Comunicações, né? E apresentados aí ao tal do ministro, o instrutor Albério, né? Doutor Albério. Instrutor Albério. Aí já vem a primeira questão aí, né? O instrutor Albério inicia a conversação com reflexões quanto à importância da mente e os fenômenos mediúnicos. Qual a importância dessa informação para quem atua no campo da mediunidade? Entendeu, não? Como tantos os outros orientadores que eu conheci, Albério assomou à tribuna sem cerimônia, qual se fora simples irmão conversando conosco em tom fraternal. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não ignoramos que o universo, a estender-se do infinito para milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros, a infraestrutura subcutânea, tudo está Subatômica. A superestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente, circunscrito nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude. Podemos arrojar de nós a energia atuante no próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Cada mundo possui o seu campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio no teor da força gravítica em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hábito mental na esfera das criaturas, que se emana em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Eu acho que até tá bom. Até aí? Cada planeta. Dois já é outro falar, cara. Sim. Então, bem interessante. A mente é a mente, né? Se você não souber usar ela. Na verdade, cada um de acordo com a sua evolução, né? Passou a evolução, isso, dentro das nossas limitações, né, que ele diz, como ele diz aqui, dentro das limitações de cada um, que se sintoniza com aquilo que ele é capaz, né? Porque ele coloca aqui, ó,
O universo a estender-se no infinito por milhões de sóis é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite da nossa evolução espiritual. Então, assim como Deus cria pensando, nós também criamos alguma coisa quando a gente pensa, né? Sim, sim, sim. Dentro Cuidado das com os nossas pensamentos. emoções. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com os pensamentos. Com certeza, com certeza. É uma força que nós não temos noção, né? É, porque a gente vai criando imagens no nosso pensamento que a gente pensa que não existe, mas ela começa a tomar forma no mundo espiritual. Isso. Então, Eu estava ouvindo um comentário sobre o livro, né? Sobre o livro em si. Eu quero falar que os nossos pensamentos eles são plasmados no mundo espiritual. o nosso pensamento, o nosso pensamento ele é criador. Isso. Como criatura divina, assim como Deus é capaz de criar com o pensamento, nós também somos. É que a nossa criação em termos de dimensão é infinitamente menor do que Deus, é claro, né? Mas de qualquer forma é uma criação. Tem. Tem uma frase que diz que o desejo atrai, o pensamento forma e a fé realiza. Ó. Mas é por aí. Por aí mesmo. Porque quando você quer uma coisa, né, você já começa vamos dizer assim, a pavimentar o caminho para conseguir justamente nos pensamentos. Uhum. O nosso pensamento tem alguma coisa a ver com a egrégora? Ele também tem essa capacidade de ficar na... Sim. São bons ou ruins, né? Mas é o que ele coloca aqui, ó. Quer ver? Uhum. Ele coloca aqui, ó. Na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Isso. Então a gente vai criando no nosso ambiente, vamos dizer assim, uma forma vamos dizer assim, vamos associar assim a uma forma de nuvem em torno dos nossos pensamentos, que vai nos dizer o que nós estamos pensando, o que nós estamos criando. E aí, quando a gente mora num lugar, a gente vai criando essa atmosfera nesse lugar. Tanto que algumas pessoas, quando chega em certos lugares e a pessoa tem uma certa sensibilidade, ela percebe que o lugar ou é bom ou é ruim, conforme os pensamentos que circularam naquele ambiente durante, de repente, aí anos, né? Sim. Você sai pesando 200 quilos naquele ambiente. Eu lembro até hoje, eu já até contei para vocês uma vez, quando eu estava procurando o imóvel para alugar, né? Quando eu estava para mudar o escritório de lugar, eu fui numa casa perto de onde eu morei, inclusive, minha infância toda. Mas quando eu entrei na casa, eu senti uma coisa assim muito ruim. Desisti. A casa era boa, era grande, era uma casa antiga, mas aí depois conversando com a vizinha falou que ali, a família que morava ali, os filhos eram todos viciados em droga. Brigavam com a família, foi aquela coisa de quem tem filho viciado em drogas, né? Foi um negócio complicado. Então dá a impressão que aquilo lá parece que ficou no ambiente. Eu não sinto muita coisa, mas quando a coisa é muito forte, eu acabo sentindo. Isso aconteceu comigo numa casa em Belo Horizonte. Eu entrei, estava procurando casa para alugar quando eu fui trabalhar lá. Eu entrei e falei, vamos embora, não quero ficar aqui dentro não. Do nada você... Eu não quero nem ver o resto da casa. Bora.
É como se alguém estivesse puxando você para fora, sabe? Sai daí, que isso aí não tá legal. É impressionado, cara. No caso dessa casa aí, eu fiquei sabendo da história, mas de repente aí nesse outro lugar aí também. Eu não sabia. Você lugar há bastante tempo, acho que tinha algumas coisas ali. Provavelmente. Não foi boa. Provavelmente a egrégora ali não era muito boa. Mas é assim, é importante, porque ele pergunta qual a importância dessa informação para quem atua no campo da mediunidade. É mais um reforço para a gente entender que os nossos pensamentos são criadores. Então, se você é médium, você está em contato com o mundo espiritual, maior é a sua responsabilidade para entender que o nosso pensamento cria. Então, não se deixar influenciar por espíritos não muito bons. Né? E uma das maneiras de fazer isso é rezar, né? Orar e orar. Pedir para... E exercitar, né? Exercitar e saber quando o espírito é bom e quando o espírito é ruim. Aí vem a segunda questão, né? Comente a frase. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizados no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. E vem logo em seguida aí. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando em todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre, compondo assim apenas humilde família no infinito conceito da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau do conhecimento que já escalamos. Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, à maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação dos nossos destinos. É isso, né? Tá. Nossa mente há desarte um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que exterioriza-se incessantemente de nós, oferecendo recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação sob o comando de nossos próprios desígnios. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, aqui é o pensamento da forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto... eu acho que até aí. Até aí. Então é isso aí de novo, né? A força do pensamento. Aí, ó. Agora, isso que ele fala aqui de... Aqui. Cada mundo guarda sua mente, não. É que ele fala aqui... Aqui, ó. É no texto mesmo da pergunta. Ele fala, somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligência sintonizados no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Então, ele está colocando todo mundo no mesmo grupo. Ele não faz distinção, né? São bilhões de pessoas, mesmo com pensamentos diferentes, com energias diferentes, mas que formam a humanidade, né? No caso do nosso planeta, né? Vamos dizer assim que entre nós existe algumas diferenças sutis entre nós, mas no conjunto geral a gente faz parte de um mesmo padrão. É isso que ele está colocando assim, não dá para comparar nós terrestres com, por exemplo, quem vive em Júpiter, por exemplo. Sim. É um salto imenso.
Então, entre nós existe algumas diferenças, mas assim, é como se você visse, no geral, tudo igual. A gente não difere muita coisa. Ele está separando, vamos dizer, por planeta, né? Esse planeta aqui é assim, aquele planeta é assim. A população daquele planeta tem uma diferença da população daqui, né? Como ele fala de... Sim. É como se você visse, por exemplo, um cara vestindo uma camisa vermelho e preto. Você não sabe se é Atlético Paranaense ou se é Flamengo. Entendeu? Entendi. Quando você chega mais perto, que aí você vê o distintivo na camisa, mas de longe assim você não percebe. Então, de longe é uma diferença assim quase que inexistente entre nós. De pertinho, cada um tem uma diferençazinha entre o outro, mas de longe todo mundo praticamente está no mesmo balaio. Não tem muita diferença. Agora, infelizmente, dentro da vida terrestre, você tem grupos de pessoas que são bem diferentes das outras. Né? Sim. De um modo geral, estou falando em termos principalmente de bondade e maldade, né? De energia positiva e negativa. Sim. Existem grupos bem distintos, né? Dentro da... O ser humano em si é o mesmo. Sim. Agora, as características de cada um, em termos de personalidade, né? Isso, a individualidade é que diferencia bastante, né? Mas existe essa sintonia, assim, grupos idênticos, não idênticos, evidentemente, mas grupos com tendências boas ou... Sim. Certo? Porque aqui também ele coloca assim, padrão vibratório de percepção, porque é aquilo que é colocado. Todos nós somos influenciáveis pelo plano espiritual. Então, todos nós temos o mesmo padrão de percepção. Uns percebem um pouco mais, outros um pouco menos. Outros não percebem nada. Né? Então, a gente está mais ou menos não muito diferente, porque se tivéssemos, né, muitas diferenças, nós não estaríamos aqui na Terra. Então, todo mundo que reencarna aqui na Terra está mais ou menos no mesmo padrão vibratório. Tem muita diferença. Isso. Só que tem gente que quando for para cá não vem mais, né? Como é que é? Quando for... Tem gente que já chegou no nível tal que para cá não vem mais. Ou sobe ou desce. Ah, sim. Com certeza. É igual você vai peneirar areia, né? Você pega aquele monte de areia, parece que é tudo igual. Depois que você peneira, né? A fina cai e o cascalho fica na peneira. É verdade. E aí acho interessante que ele coloca assim, ó, dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que nos cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental em que nos renovamos constantemente. Ou seja, apesar de cada um ter uma individualidade, todos nós estamos interagindo uns com os outros, fazemos parte, é como se fizéssemos parte de um mesmo organismo. É como se a Terra fosse um organismo, cada um de nós fôssemos uma célulazinha desse organismo. Então todos nós estamos interagindo entre nós. É a necessidade de convivência social que o ser humano tem, né? Na verdade, nós somos mesmo, né? Célulazinha, né? Nesse universo, meu Deus. Aí. Sim. Que eu acho interessante que ele coloca, ó, dependendo dos nossos semelhantes. Então a gente não... Sozinho, ninguém vai conseguir fazer nada nesse mundo. Nós dependemos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente nesse mundo. Todos nós dependemos uns dos outros. E aí ele coloca, nossa mente é, Descartes, um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil a exteriorizar-se incessantemente de nós. Então nós somos uma usina de pensamentos que estamos a todo tempo criando em torno da gente, né? E isso é importante para quem é médium, para entender, né, a importância da mente no exercício da mediunidade. Perfeito. E aí vem a terceira, né? A terceira, comente a frase, do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência.
e propõe uma reflexão quanto à respiração dos seres vivos e a onda de psiquismo dinâmico na vida orgânica. Tá aí na sequência aí. Na sequência? Isso. O conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. O orador fez um pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando. Segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhe é peculiar dentro das dimensões que lhe são características ou na frequência que lhe é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, uma vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano... Eu acho que aí é o início já da quarta. A quarta? Exatamente. A terceira é só esse trechinho mesmo. Então, esse psiquismo independente de centros, independe dos centros nervosos, uma vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. Si mesma. E aí? O psiquismo dinâmico, que lhe é peculiar. Todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, uma vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo, ou seja, está tudo condicionado à mente em si, né? Não ao corpo físico, vamos dizer. Sim. É isso que ele quer dizer, né? O psiquismo dinâmico não tem nada a ver com a matéria. Isso. Exatamente. Não é uma pessoa que tem um corpo especial que é capaz de pensar melhor do que outro. Isso, vamos dizer assim, o psiquismo, a mente, o pensamento, ele não é produzido pelo cérebro. Ele é produzido por nós espíritos. Nós é que pensamos. O cérebro é só um veículo. Sim, a ferramenta, né? Sim. Interessante que ele fala, todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico. Ou seja, não é um privilégio nosso, né? Sim. E aí você pode falar também da evolução espiritual, né? Quanto mais evoluído for o espírito, que não tem nada a ver com o corpo, melhor vai ser esse seu psiquismo, né, dinâmico, vai melhorar essa sua respiração. Esse fato, né? É o que falam, né? Por exemplo, o cérebro parte do cérebro do Einstein foi conservado para pesquisas. Como se a genialidade do cara fosse do cérebro. Fosse alguma coisa material ali. Quer dizer, o cérebro dele pode ter propiciado uma expansão da inteligência dele, que era do espírito. Mas o cérebro em si não quer dizer coisa alguma. Ele é a matéria, simplesmente. Sim. Então, não é que o cérebro dele era privilegiado. Ele poderia reencarnar em qualquer corpo físico, ele seria um gênio de qualquer forma, a não ser que ele viesse num corpo defeituoso. A genialidade dele já está em outro corpo há muito tempo. A genialidade dele está nele espírito. Ele espírito, exatamente isso. Então você queria estudar o cérebro para descobrir qual que era o... dentro daqueles livros que nós estudamos lá, quando nós preparamos a nossa reencarnação, isso aí é tudo pré-definido, né? De acordo com um dos livros, lá não me lembro agora qual é, mas que o cara monta lá o mapa genético, etc. Sim. Lembra? Se eu não me engano, é nos Mensageiros. É isso. Canudinho embaixo do braço lá. O projeto... Você tem um projetista lá. Isso.
E acredito que aí, nesse instante, foi feito, sei lá, o cérebro dele foi privilegiado nesse aspecto. O Einstein espírito, esse vai ser o seu cérebro lá embaixo. Toma. Pode ser que ele tenha um corpo físico um pouquinho melhor para dar expansão à inteligência. Porque se você nasce num corpo físico defeituoso, o instrumento que é o cérebro não vai dar expansão à inteligência do espírito. Então pode ser que ele tenha tido um pouquinho melhor, mas a inteligência não vem do cérebro, é dele, espírito. Isso. E outra coisa, né, tem muito cérebro hoje em dia, cada vez mais, principalmente a psiquiatria evoluiu nesse sentido, tem muita química, né? A química demais, e esse desequilíbrio químico do cérebro pode provocar coisas terríveis que você pode... Enfim, você pode ficar desequilibrado mentalmente por causa da química que tem que ser corrigida muitas vezes com remédios. Isso aí não se falava há 50, sei lá quantos anos atrás. Hoje em dia é rotina isso. A gente viu em livros anteriores que a própria mente pode danificar o corpo físico, né? Isso, pode. É isso aí. É o chefe, né? O cérebro é o chefe. Porque você começa com pensamentos assim muito ruins, o seu pensamento vai influenciando o corpo físico, vai deteriorando o corpo físico, você começa a ficar mais vulnerável a doenças, né? Depressão, por exemplo. Então, isso vai atrapalhando um pouco também o funcionamento do próprio corpo físico, né? Então, isso influencia. Existe uma corrente aí que associa o câncer, né, à autodestruição do seu organismo. Porque você está num estado de depressão tão profunda, de tristeza, que você não quer mais, não, então o câncer se instala. Não sei até que ponto isso aí está provado ou é verdade, mas existe uma corrente que fala muito disso. Eu creio que, vamos dizer assim, que a doença, ela pode não surgir por causa do pensamento da pessoa, mas ela pode ser agravada quando a pessoa tem pensamentos negativos. Então, a pessoa supera a doença, se a pessoa tem pensamentos positivos, né? Se a pessoa age, a pessoa não se entrega, não se deixa levar, a pessoa consegue muitas vezes transpor essa dificuldade mais facilmente e a doença até ser curada. Agora, se a pessoa se entrega, se a pessoa fica com um pensamento negativo para baixo, depressivo, isso acaba, vamos dizer assim, potencializando a doença. Potencializando, isso realimenta agrava a situação, né, de maneira geral. Sim. Pode se agravar. Tem uma outra coisa também, que algumas doenças estão instaladas em você, mas elas não estão ativas. Numa dessas aí de você ter pensamentos negativos, você se entregar, aí você vai começar a despertar essas coisas em você. Você pode ter, por exemplo, a AIDS, né, dentro de você, ela nunca se instalar. Ela nunca desculpa. Ela nunca ir para frente. Ela vai ficar ali quietinha o tempo todo. Uhum. Um exemplo disso é aquele Magic Johnson, né, que ele tinha o vírus da AIDS, mas nunca se manifestou. Isso. Outro dia a gente estava conversando sobre ele. Ele teve AIDS, etc. Foi até um porta-voz aí dos aidéticos, né? Mas ele se mantém vivo aí, cara. Ele tá ativo aí, fazendo trabalhos, etc. Tá com 65 anos, se não me engano. Às vezes, justamente a mente, né? A mente atuando no corpo físico de uma forma positiva, ela consegue, vamos dizer assim, dar uma amenização nessas doenças que são físicas, né? Então, pode acontecer isso também. A mente é a mente. A mente é uma usina. Aí vem a quarta, que é logo nessa sequência aí, né, dos parágrafos seguintes, né? Comente, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Curtinho também, né, o texto. Aqui Sim. fala...
não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora jaz submetida aos limites e às imperfeições dos pensamentos que é capaz de produzir. Interessante. Peraí, examinando, pois, os valores anímicos, seria essa, está nesse parágrafo aí? É. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja. Isso. É isso? É Encontrando, isso. não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Ok, isso. Todos somos transmissores e receptores, né? Todos. Porque aqui ele fala assim: em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora, quando ele fala inteligência emissora, ele está falando do espírito que está transmitindo alguma mensagem. Isso. E a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Uhum. Então, o que é falado? O espírito, quando ele vai passar uma mensagem, ele utiliza de formas de pensamento que você, médium, tem. Então, ele não é capaz de transmitir uma mensagem que você não tenha na sua mente já os instrumentos necessários para poder reproduzir a mensagem. Então, o médium, ele depende justamente de ter, vamos dizer assim, um estudo, uma bagagem cultural, para ele servir de instrumento o mais eficaz possível para o espírito. Uhum. Legal. Porque é a mesma coisa que quando você, por exemplo, vamos supor que eu preciso dar um recado para uma pessoa, eu passo o recado para o fulano poder falar lá para o cicrano. Então, se eu vou explicar, por exemplo, algumas coisas, por exemplo, da minha profissão, para o fulano, ele tem que ter uma bagagem cultural necessária para ele entender o que eu estou falando, para poder, quando chegar lá para o cicrano, ele poder explicar o que eu disse. É. Então, se eu chego, por exemplo, uma pessoa, vamos supor que eu vou explicar algumas coisas a respeito da minha profissão para uma criança de 8 anos, por exemplo. Ele não vai saber depois reproduzir a explicação que eu dei. Uhum. Então funciona mais ou menos isso quando o espírito vem para passar uma mensagem. Então você, como intermediário, você tem que ter uma bagagem cultural, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter um estudo suficiente para compreender a mensagem que o espírito está te passando e você reproduzir para as pessoas. Uhum. Que é justamente isso que ele está colocando aqui, ó. Qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva, ou seja, o médium, está sujeito às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, ou seja, a condição cultural, ambiental, social. E a inteligência emissora, o espírito, já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então, o espírito também, dependendo das suas capacidades, ele nem sempre vai passar uma mensagem muito clara, ou muito objetiva, ou realmente interessante também. Porque o espírito também ele tem uma bagagem cultural, uma bagagem de conhecimento, que nem sempre ele vai conseguir passar para o médium, e o médium tem que estar preparado para isso. Uhum. Em suma, é mais ou menos isso que ele está falando. Isso. São raríssimos os casos em que você tem a mediunidade inconsciente, né? Que o espírito poderia chegar e ele dominar você e ele falar da maneira que ele quisesse. Você está sempre semi-inconsciente, a maior parte do tempo. Então, se você não tiver um pouco de cultura, até para poder passar para frente aquela mensagem, interpretar e passar para frente, como o Paulo está falando, não vai ficar legal. Exatamente. Porque o médium, a maioria, vamos colocar aí 95%, 99% dos médiums são médiums conscientes. É como eu escutar uma voz me falando e depois eu
reproduzir a mensagem. Só que na prática não é uma pessoa falando, é algo que surge na mente, é como se fosse um pensamento que surge na sua mente. É algo assim abstrato, porque uma pessoa falar para você uma coisa é mais fácil, mas é uma ideia que surge na sua mente, porque é o espírito transmitindo o que passa na mente dele para a sua mente. E aí você tem que conseguir captar a mensagem, né? Igual aquele programa humorístico, captei a mensagem, ó mestre, né? Só que ele reproduzia tudo errado. Aí o médium não pode ser igual esse personagem da escolinha, ele tem que traduzir a mensagem corretamente. Só que muitos agem igual esse personagem aí, né? Traduz tudo errado. Cuidado com o animismo também, né? Que você pode querer botar a sua versão lá e distorce a mensagem que estava vindo. Por Mas isso é legal, acho legal. Quando você tem aquelas vibrações da última... Agora, toda a última quinta-feira, né? Tem uma mensagem lá na Japa, né? Alguém chega e passa uma mensagem. É interessante isso. Se você não vai, ele manda o áudio para você, Paulo. Isso. Aí vem a quinta, o que são vibrações compensadas. Começa desse otentote aí. Um otentote desencarnado comunica-se com um sábio terrestre, ainda jungido ao involucro físico. Não lhe poderá oferecer notícias outras além dos assuntos triviais em que se lhe desdobraram no mundo as experiências primitivas, e um sábio sem o envoltório carnal, seu indumento carnal, entrando em relação com o etentote, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio de um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Por isso mesmo, o otentório não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o otentoide, por falta desse otentote, por falta desse alimento que quase imponderável, a que podemos chamar vibrações compensadas. Ou seja, realmente o sábio não vai conseguir, o otentote não vai conseguir transmitir as informações vindas do sábio, evidentemente, né? Não é do universo dele, né? Vamos dizer assim. Esse otentote aí, só para a gente entender, é um tipo de uma tribo africana lá, que era um pessoalzinho, é um pouquinho mais baixinho, né, que é a estatura normal das pessoas, mas ele dá o exemplo do otentote aqui como uma tribo, né, indígena, seja qual for o lugar do mundo, né, mas ele dá a entender que assim, o universo cultural desses indígenas, ele não vai conseguir compreender um espírito que venha trazer ideias muito filosóficas, muito abstratas, porque ele está limitado ali, o espírito, né? Ali está limitado àquelas condições culturais ali naquele momento. Então não vai adiantar o espírito utilizar esse indivíduo como médium. Ele precisa de alguém que esteja mais ou menos na mesma faixa de ideias para ele conseguir transmitir.
Que é o exemplo que eu falei para você. Eu chegar para uma criança, eu explicar certos princípios da minha profissão, por exemplo, para ele explicar para um outro, ele não vai saber. A criança não vai saber, não vai entender, não faz parte do universo cultural da criança ainda. Sim. Com certeza. Eu continuo aqui. É da lei de nossas nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, compreendendo-nos, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas em companhias da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. E ele Essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem. Dá um bom exemplo, né, para a gente entender que quando você tem espíritos muito diferentes dos encarnados, não tem como. A pessoa não vai saber reproduzir a mensagem. É isso aí. Aí vem a sexta, né? Podemos afirmar que na mediunidade atraímos espíritos que se afinam conosco? Logo na sequência aí. Em mediunidade, portanto, não podemos duvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas. Através do gênio da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Procederam acertadamente aqueles que compararam o nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais. Aí já vai a sétima. Já é a sétima, exatamente. Tá, aqui quando ele fala do espelho, ele dá também um bom exemplo, né? Que a nossa mente, ela reflete a mente do espírito comunicante e aí cabe a nós traduzirmos. É isso aí. É filtrar, né? Filtrar e... E aí a pergunta é essa, né? Se podemos afirmar que na mediunidade atraímos espíritos que se afinam conosco. Sim. Nas experiências que Kardec fez, nem sempre os espíritos que vêm da comunicação são espíritos afins. Às vezes tem espíritos muito diferentes. Mas o que acontece? Muitas vezes o médium, ele prefere a companhia de certos espíritos que têm a mesma afinidade. E aí, se a afinidade daquele médium, se o médium já é um médium meio mequetrefe, os espíritos que vão aparecer para ele ali também é da mesmo naipe. É? Que tipo de espíritos que aparecia para o João de Deus, por exemplo? Você acha que espírito de luz, espíritos de altíssima hierarquia aparecia ali? Só se for luz negra, né? Isso é muito perigoso mesmo. Muito perigoso. E aí, de novo, né? Aquele que ele comentou no começo, os espíritos bons, às vezes, até querem se aproximar de você, mas eles não chegam. Estão tão envolvidos com aquilo que é trevoso, vamos dizer assim, que você vai... E às vezes bons médios, né? Acho que o cara se deixa levar, reza pouco. Porque quando o médium não começa, se o médium começa vamos dizer assim, o espírito começa a elogiar muito o médium, toma cuidado porque espírito bom não é. Porque espírito realmente bom, espírito
vamos dizer assim, de uma graduação certa, uma certa graduação mais elevada, não fica tecendo elogios ao médium. Se o espírito começa a elogiar demais, é porque está querendo exaltar o orgulho do médium, aí já vê que o cara não é boa coisa. E se o médium começa a se envaidecer disso, já vê que nem espírito e nem o médium são boa coisa. É uma das coisas. A outra é você ter sua vida moral totalmente degradada, né? E é o que ele fala aqui também, ó, que ele diz, somente trataremos a claridade e a beleza, se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Não adianta você querer mostrar uma coisa e ser outra, né? Porque o que vai sair é o que está dentro de você. Sim. Porque a gente acaba atraindo os espíritos que estão afins conosco. Né? Na maioria das vezes é assim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa que é boa coisa e não é. Então é por isso que é a experiência, é a prática, que aí você vai percebendo, né, o caráter do espírito. Então aí se você começa a perceber que o espírito não é lá essas coisas, o ideal é cortar, né? Mas aquele negócio, você só vai ter companhia de espíritos bons se as suas intenções forem boas. É isso que atrai bons espíritos. Os bons espíritos só vão se aproximar de você se você demonstrar boa vontade de fazer coisas boas. Se você demonstra a intenção de fazer coisa errada, os bons espíritos se afastam de você. Aí você fica na companhia só daqueles mequetrefe. Não presta, né? Pois é. Nada mais novamente, né? E novamente não adianta você querer passar uma coisa se dentro é outra. E eu vi isso acontecer com um amigo meu. Ele, acho que eu já contei isso aqui, dentro de casa ele era o cão em forma de gente, com a família, com a esposa, com os filhos, gritava, esperneava, xingava. Depois é pro centro. Né, para incorporar, para fazer parte da corrente, da mediunidade. Ele tomou uma chicotada tão bem dada que ele mudou completamente o comportamento dele dentro de casa. Ainda bem que deu tempo, né? Sim. Ele teve uma doença lá que ninguém descobriu o que era e aí caiu em si e viu que era ele. Eu estou causando isso. A gente falou a história do cérebro aí. E ele teve uma mudança radical no comportamento dele com a mulher e os filhos. E aí ficou bom. Pelo menos isso, hein? Pelo menos para esse caiu a ficha. Caiu a ficha. É verdade. Sim. Aí vem a sétima aí, né? Qual a importância ou a natureza dos reflexos mentais em nosso processo evolutivo? A sétima. Em seguida aí, ó. Cadê? Os reflexos mentais. Os reflexos mentais, segundo a natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente. Porque cada criatura humana vive no céu e no inferno que edificou para si mesma. Nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre os dois tipos da mesma experiência, do hoje imperecível. É isso aí. Vemos a mediunidade. Aí é 8. Aí já é 8. É 8, né? A mediunidade basta por si mesmo, por si só? É a pergunta 8. Na 7, a importância da natureza dos reflexos mentais em nosso processo evolutivo. Porque aqui ele fala, cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma. Estado mental, né? Então, os reflexos mentais nossos, né, ele pergunta aqui se a natureza dos nossos reflexos mentais, né, nosso processo evolutivo. Então, conforme a nossa mente, o que a gente pensa, nós construímos para nós. Então, se a gente
quer construir algo, você pega lá materiais de quinta qualidade e constrói uma casa para você com materiais péssimos, muito mal construídos, você não quer que vai cair na sua cabeça? Uhum. Então, cada um constrói essa casa, né? A casa a sua casa mental é conforme a qualidade dos nossos pensamentos, né? É isso. E aí vem a oitava e última, né? A mediunidade basta por si só. Por quê? Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós, nas linhas da atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Acrisolamento é o que é? Perfeição, melhoria, perfeição. Melhoria, tá. Isso. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. Aí vem aquela frase, é perigoso possuir sem saber usar. Sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimentos pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas, mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Eu já vi essa frase em outro lugar, dizer que o espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. Acho que nós vimos isso aí em algum lugar. Não sei. Não me lembro. E é um belo exemplo, né? Bastante. Sim. Aquele repisa, né, com vários exemplos que a mediunidade é um instrumento que a gente deve saber usar. Então, se a gente não souber usar, a mediunidade por si só, ela não reflete nem santidade, nem maldade. A mediunidade é um instrumento como qualquer outro. Então, o que vai caracterizar o bom ou mau uso é a pessoa. Então, se a pessoa está consciente, sabe do que significa a mediunidade, ele vai fazer um bom uso. Senão, vai fazer um mau uso. E mediunidade, ela é dada para cada um, mas não tem a ver com moral. Então, mediunidade não significa, não é um atestado de moral. Não é porque fulano é médium que ele é uma pessoa boa. Tem nada a ver com isso. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Tá? É igual a riqueza, não é dada por questões morais. Então, você tem pessoas ricas que é muito boas, pessoas ricas que são más. Então, a mediunidade é uma ferramenta. Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. A ferramenta em si, ela não tem a ver com moralidade. Então, aí depende de cada um. Sim. É o que ele reforça aqui para nós, né? Então, se você tiver consciência de saber usar para o bem, ótimo para você. Você está usando muito bem o instrumento que foi dado. Como diz Tiana, você pensa que é fácil ser médio? É fácil ser mais médio, complicado. Não pense que saiu um presente, não. Não é um presente, não. A mediunidade, na verdade, é um instrumento que é te dado para você utilizar. Se você utilizar para o bem, ótimo. Se não utilizar para o bem, azar seu. E ela te põe à prova, né? Esse que é o detalhe. Te põe à prova. A prova. Todo dia você tem desafios com ela. Não só na parte de querer ajudar alguém, como saber com o que você está lidando. Não é fácil, não. É isso aí. Mas vamos que vamos.